Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos aqui mais um caso, mais um relato muito legal, muito impressionante de EQM ou experiência de quase morte. E por que que eu vou ler esse relato? Porque são de pessoas anônimas que preferiram, por razões pessoais, não se identificar, mas que pesquisadores que estudam cientificamente a EQM coletaram essas informações, esses relatos, e a gente pode colocar aqui porque estava, vamos dizer assim, parado, e a gente pode agora dar luz em experiências magníficas sobre isso. E esse aqui é o quadro justamente chamado Voltei para Contar, onde a gente diz que essa história de que ninguém sabe o que existe após a morte é balela. É tema vencido, é tema datado. A gente sabe muito bem, sim. Mas antes de falar aqui do relato e antes de dar outras informações para vocês aqui, eu já digo que se você gosta de temas como a própria experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e assuntos ligados à evolução e o progresso da consciência, que se inscreva no canal e seja muito bem-vindo aqui à nossa dimensão. E se você quiser ajudar na nossa missão de divulgar, nosso propósito de divulgar a EQM pelo mundo, eu peço a sua ajuda, porque para isso não basta ter a minha vontade. Quanto mais curtidas um vídeo tem, mais ele é impulsionado pelo YouTube, mais ele é mostrado para cada vez mais pessoas, inclusive aquelas que não conhecem o tema. Então, curta o vídeo, porque assim você nos ajuda e eu agradeço demais, gratidão por toda a curtida e por toda a ajuda de impulsionar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Nossa meta aqui durante a live são 100 curtidas. Nem sempre a gente consegue, mas se você puder ajudar, eu agradeço demais. Bom, uma boa noite de todos, para todos que estão aí no chat. Várias pessoas já escreveram, vários membros aqui, Carla, Sebastião, Cris, Marilene, Rosilene. Também temos a Helena que está por aí. Uma boa noite a todos para você. Se você está chegando agora, está conhecendo o canal pela primeira vez, eu já adianto que funciona a dinâmica nas terças-feiras da seguinte forma. Eu leio aqui um relato de experiência de quase morte, faço algumas considerações, e aí temos a segunda parte, o segundo momento, onde é aberto aqui para dúvidas, perguntas e questionamentos, onde eu falo com vocês, respondo as dúvidas, enfim, sobre vídeos antigos, sobre outras experiências, dúvidas da experiência que eu posso relatar hoje, enfim, pergunte o que você quiser e eu, estando habilitado, me sentindo confortável para responder, responderei a todos. Então, aproveitando enquanto que o nosso canal não é ainda tão grande, dá para responder todo mundo na nossa live. Então, escreva aí dúvidas, comentários. Se quiser colocar a sua cidade, caso nunca tenha colocado também, fica aí à vontade, tá certo? Então, última coisinha antes de começar o relato de hoje. Lembrando que nós estamos também, né, no Instagram e no Facebook, outras redes sociais, com outros conteúdos, outras imagens, curta lá. E também, se quiser, seja membro do canal. Ao lado do botão de se inscrever, tem o botão Seja Membro. Estou finalizando esse próximo vídeo aqui, que falará sobre a sexualidade fora do corpo. Porque sim, a gente pode ter esse tipo de prazer ou esse tipo de ocorrência fora do corpo, enquanto nós estamos dormindo, tem esse tipo de coisa. Mas e aí? É certo ou não é? E se você já tem um parceiro ou parceira, como é que fica isso? Enfim, são muitas dúvidas, eu vou colocar ali tudo a limpo nesse próximo vídeo aqui para membros. Esse vídeo, como dá para imaginar, não dá para deduzir, não dá para colocar aberto aqui ao público, porque a plataforma não aceita isso e até pune o canal. Então, por isso que vídeos, nós temos já outros vídeos, tá? Lá na área de membros, vídeos exclusivos para membros, então dá uma olhadinha. Sem contar as nossas lives aí, uma vez por mês, onde a gente treina, onde eu explico técnicas para sair do corpo. Se você já fez um curso, já entende sobre o assunto, reveja as técnicas, ou se aprofunde nelas e venha aplicar com a gente. Inclusive, próximo sábado a gente vai ter o nosso segundo encontro aí de membros fora do corpo, para quem quiser, obviamente. Um encontro ali, um local e hora específica, para ver depois quem que lembra, se vai lembrar ou não, enfim. É mais um experimento, mais uma tentativa da gente ter lucidez aí nesses processos, tá certo? Então, feitas as devidas introduções, vamos passar aqui agora para o relato de hoje, um relato aí bem interessante, bem detalhista. Olha, gostei muito desse relato, acho que vocês vão gostar também.
Um relato muito bacana mesmo, tá? E assim, muitas pessoas acabam só escutando, então aproveite para que você possa fazer suas reflexões também, porque esse daqui tem muitos detalhes super interessantes. Então, essa EQM, essa experiência de quase morte, aconteceu com Frederick, identificado apenas com o sobrenome M. Frederick, parece que está escrito errado, mas não tá? É assim mesmo, é um nome em francês. Então essa EQM aconteceu em 2009, lá na França, e a causa foi uma cirurgia cardíaca. E olha, o Frederick está de parabéns, escreveu muito bem, muito detalhado, tudo que aconteceu com ele. Show de bola. Então, bom, o Frederick começa então, o Fred, não colocar, não, a Frederick é melhor. O Frederick começa então o seu relato de EQM da seguinte forma: foi antes do fim de semana da Páscoa de 2009 e eu me sentia muito cansado. Tinha como perfurações no coração e no peito. E ouvi algo como uma água fluindo no meu corpo. Uma sensação muito estranha. Eu estava com falta de ar e tive que dormir quase sentado, porque era impossível eu me deitar. Foi então que eu decidi entrar em contato com o meu médico, mas era improvável ele me levar antes de 48 horas. Imagina, 48 horas assim, sem deitar. Considerando o meu estado, consegui uma consulta com uma médica do interior que me atendeu imediatamente. E seu diagnóstico? Gripe gástrica. Ela receitou paracetamol, apesar de um episódio vasovagal, ou seja, uma breve perda de consciência, e em sua prática ela me disse para voltar a ela se eu piorasse. E minha condição piorou muito. Eu estava dormindo em uma posição sentado que tornava impossível deitar sem cortar a minha respiração. Ouvi algo como água borbulhando na minha garganta. A dor no peito era tão violenta que não me deixou dormir por pelo menos 2 dias seguidos. Então, tomava 1 grama de paracetamol a cada 2 horas, o que me fez cair em um sono pesado por cerca de 45 minutos. Após este fim de semana muito longo, um sentimento engraçado tomou conta de mim. Senti a morte e sabia que tinha que reagir. Eu disse à minha ex-parceira que era hora de se preparar. Era hora de eu ir para o hospital. E eu resolvi ir novamente ao médico do meu país. E ao chegar, seu rosto congelou. Ele entendeu a gravidade do meu estado e me perguntou se eu poderia ir imediatamente para a emergência do hospital mais próximo em Gray. Na chegada ao hospital, eles me atenderam também de prontamente. Grande dificuldade respiratória, eu tinha apenas 5% da minha capacidade pulmonar. Fui colocado em oxigênio depois de receber raio-x nos pulmões. Mais uma vez, tive uma noite terrível por causa da dor. Então fui finalmente transferido para o centro hospitalar da universidade. Na minha chegada lá, minha condição era ainda pior, então me encontrei na unidade de terapia intensiva. Após vários exames e ultrassonografia do coração, teve que ser feita uma cirurgia urgente do pericárdio. O médico presente no meu exame me disse em que estado meu coração estava, conforme o exame de ultrassom. Estávamos na frente de uma grande massa preta com um pequeno ponto branco, e então ele disse: "Você vê essa massa negra? É uma bolsa de água ao redor do seu coração. E o pequeno ponto branco é o seu coração. Então há uma grande urgência em operarmos você." Foi também nesse momento que ele se espantou, que o médico do campo diagnosticou uma gripe gástrica, enquanto meus batimentos cardíacos eram quase inaudíveis. Ele terminou me dizendo para não me preocupar,
pois esta seria uma intervenção simples e benigna, que por acaso eles tinham um ótimo cardiologista à disposição e que ele cuidaria de mim. Após tudo isso, fui levado para a unidade cirúrgica por volta das 10 horas da noite. Pouco antes da minha chegada, o cirurgião já estava lá e ele estava me esperando. Ele se apresentou e me explicou que iria retirar um pouco da água que estava comprimindo meu coração. E ele me tranquilizou e me pediu para não ter medo. Naquele instante, eu não estava com medo. Eu apenas tive novamente uma sensação estranha e eu estava ciente da morte. Dentro da unidade de cirurgia, todos estavam ocupados ao meu redor para me mudar da minha cama e assim da minha posição sentado para a mesa cirúrgica. Lá, o anestesista estava tentando me fazer deitar e não lutar para ficar sentado, mas para que eu deitasse na mesa. Lá eu tinha aquelas palavras que ainda ressoam na minha cabeça. Se eu deitar, eu vou morrer. Ele deu um olhar tranquilizador para mim. Bem, quanto mais eu descia, menos eu conseguia respirar. E eu ainda tinha essa dor horrível no peito. E finalmente fiquei completamente alongado ali na mesa. De repente, minha visão ficou clara e por algum milagre não sentia mais nenhuma dor. Me encontrei num ambiente completamente branco, muito claro, de uma intensidade extrema, quase indescritível. Eu não via mais com meus olhos. Tudo era branco, mas eu sabia que estava sentado de novo nesta mesa cirúrgica, nesta unidade, naquele hospital. E eu fiquei surpreso. Então tive a intenção de me mexer e olhar para minhas mãos. E ali, muito estranhamente, senti a corrente de ar passando entre meus dedos. Senti que meus braços se moviam, mas não o via como você os vê com os olhos, mas estava ciente desses movimentos na posição e no lugar onde eu estava. Tudo estava branco ao meu redor em uma atmosfera serena, e ali, sem qualquer hesitação, percebi que tinha acabado de morrer. Imediatamente depois disso, eu me senti movendo em uma velocidade alucinante, circulando pela sala, fazendo círculos cada vez maiores. Me encontrei em uma sala do outro lado, do lado direito da unidade, provavelmente o banheiro dos cirurgiões. Lá eu vi uma mesa com almoço, sobras de frango, com garrafas de vinho de boa qualidade e embrulhos de um fornecedor. Tudo isso me divertia e até pensei que os médicos não se decepcionavam e que conseguiam almoçar bem no próprio local de trabalho. No momento da experiência, eu estava bem ciente de onde estava. Senti um bem-estar que nunca havia conhecido antes. Me senti leve e minha dor que me fez sofrer por vários dias se foi. Apenas a alegria e não sentia nenhum medo dessa situação. Estava livre e resolvi me divertir com isso, quando tive essa estranha sensação de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tive essa sensação de ser uma energia universal. Para mim, a energia universal é a energia que anima todo ser vivo na Terra para uma melhor compreensão. Imagine dois níveis, melhor dizendo, para uma melhor compreensão, imagine dois níveis. O primeiro nível é na Terra, onde estamos agora, e o segundo nível você tem que imaginar acima de nossas cabeças, muito parecido com um oceano de energia,
que vai nos enchendo mais ou menos dependendo da capacidade física de cada um. Por exemplo, preciso de uma correção visual forte, porém, assim que saí do corpo, pude ver instantaneamente tudo o que eu queria ver. E o mesmo aconteceu com a audição e todos os sentidos humanos. Da mesma forma, de repente eu queria ver se o sol estava brilhando nos templos maias no México. Não tive tempo sequer de terminar de formular meu desejo, quando eu estava de pé em uma pirâmide, emocionado ao ver que o sol realmente estava brilhando naquele distrito maia e estava muito lindo. Imagina, ele pensa que ele quer ter um desejo de estar numa pirâmide maia, ele mal acaba de pensar, mal acaba de desejar, melhor dizendo, e ele já está lá, de pé numa pirâmide, vendo aquela imagem ali, deslumbrante com os raios de sol, em uma pirâmide antiga. Então, tudo muito rápido. Mal tive tempo de observar uma borboleta. Isso ele continuou, ele estava no templo maia ainda, e ele continua. Mal tive tempo de observar uma borboleta que à minha chegada estava voando. Então voltei a toda velocidade para uma luz, e lá encontrei meu avô paterno, que morreu em 1984. E meu avô foi meu guia durante a minha experiência. Eu disse a ele que estava feliz por não me sentir tão restrito ao meu corpo físico. Eu não estava mais frustrado, não estava odiando, não tinha ciúmes, ou seja, todos aqueles sentimentos humanos e terrenos não estavam mais em mim. E ele me explicou que não era o momento de eu estar lá e que eu tinha que retornar à Terra naquele corpo. De fato, estar nesse estado é uma grande libertação e experimentando sensações que são difíceis de verbalizar. Tive a impressão de que eu entendia o universo e, ao mesmo tempo, eu era o universo. Eu tinha mais perguntas e assim que uma pergunta passava pela minha mente, eu tinha a resposta. Agora sei que não há motivos para ter ciúmes ou inveja de ninguém, pois você está em total bem-estar. Foi lá que me conscientizei que todos somos partes desse poder, dessa energia, e que ninguém é mais importante do que o outro. Eu tenho a consciência de que cada coisa viva na Terra é um, então é uma unidade nessa espécie de energia. Nós, seres humanos, animais, plantas, minerais, todos somos iguais, pois todos temos e somos parte dessa energia. Por outro lado, durante minha experiência de quase morte, não me lembro de ter tido contato com animais. Com relação às plantas, tive um contato estranho. Ele vai falar uma coisa que parece não ter nada a ver, mas depois ele volta. Ele diz o seguinte: seguindo as palavras que meu avô me dissera sobre o fato de meus filhos ainda precisarem de mim, decidi visitá-los em casa. E aí vem a parte da planta. Quando ele chegou e foi visitar os filhos dele na casa, olha só. Cheguei no jardim pelas raízes de um tomateiro. Pude ver suas moléculas, seu estado de saúde que me parecia perfeito. Vi as flores e os frutos e tive a impressão de poder melhorar sua condição para obter belos e maiores frutos. Então, me encontrei na casa. Minha família, minha mãe, meus filhos e a mãe deles estavam sentados à mesa. Eles estavam muito preocupados com a minha condição. Eles estavam procurando uma chave que eu estava guardando em um pequeno móvel da cozinha. Naquele instante, me vi afastado da cena e indiquei a eles a localização exata da chave, mas ninguém me ouviu. Então eu me encontrei novamente na luz com meu avô,
que me fez perceber o sofrimento de meus filhos. Tive que fazer um segundo deslocamento. Me encontrei na sala do meu médico e minha mãe estava no meio do corredor e ela estava conversando com ele. Estava tratando o médico como se ele fosse um trapalhão. E se eu não estava no hospital entre a vida e a morte, e se eu estava no hospital entre a vida e a morte, a culpa era dele. Essa cena aconteceu diante dos olhos estupefatos de uma secretária. Eu mesmo estava atrás de minha mãe e disse a ela repetidamente que não colocasse a culpa nele. Mas ela não me ouviu. De novo com meu avô, me encontrei sentado à mesa de um conselho me encontrei sentado à mesa de um conselho na companhia de várias pessoas falecidas da minha família, que ainda tenho dificuldade em identificar. Meu avô liderou todo esse conselho e lá me mostraram minha vida e tive acesso ao propósito da minha existência. Este conselho foi organizado apenas com o objetivo de voltar à Terra, algo que naquela época eu não considerava. Então, eles começaram a me mostrar a vida dos meus filhos sem mim. E me mostraram a vida que eu estaria vivendo se eu voltasse na Terra. Meus filhos, se eu voltasse, seriam mais felizes, teriam melhores vidas profissionais, tudo mais de acordo comigo mesmo, sendo um artesão de ofício, criativo e independente. Depois disso, eles finalmente me convenceram de um retorno necessário para a experiência seguinte e o bem-estar dos meus filhos. Então me senti, novamente, nesta mesa de cirurgia, dominado por uma dor sem precedentes no meu peito. Tive que voltar a habitar meu corpo, restrito demais em relação ao espaço que eu ocupava. Eu era tudo e mais uma vez no meu corpo tão pequeno, com essa dor insuportável. Me recuperei depois de 4 dias em estado de coma. Tentei contar minha história imediatamente, mas infelizmente ninguém do pessoal médico quis me ouvir. Apenas a minha parceira foi capaz de escutar, e graças a isso ainda tenho vestígios parciais do que vivi, pois com o passar das horas, minha memória desse evento foi desaparecendo e estou convencido de que perdi muitas informações e detalhes. No entanto, eu estou feliz por ter tido essa experiência e por compartilhá-las hoje com vocês. Então esse foi o relato aqui do Frederick, um relato aí bem interessante. O que vocês acharam? Coloquem aí no chat. Deu alguma dúvida de tudo que ele falou? Não entendeu de alguma coisa? Coloque aí também no chat, que eu vou fazer aqui uma breve consideração e aí eu passo para a segunda parte da live, que é atender as perguntas e respostas de vocês, tá bem? Bom, vamos começar então do início, como se diz. Logo no início do relato dele, ele fala que ele sentiu uma espécie de água fluindo pelo corpo. De cara eu falei, isso é energia. Muitas pessoas, quando sentem as suas energias, o próprio campo, o próprio corpo energético delas, muitas vezes tem essa espécie de relato de sensação. Parecia um líquido, parecia uma vibração, parecia algo magnetizado passando por dentro de mim. Mas depois lendo eu suspeito que não. Poderia ser energia? Até poderia. Mas eu já acho que era a água do pulmão que ele tinha. Mas logo depois ele falou que ele sentia borbulhar na garganta dele, que ele tinha muita água. Então, provavelmente, realmente era um líquido mesmo, não era energia. Mas essa possibilidade existe. Outro ponto aqui. Ele fala que ele estava naquele processo todo e de repente ele começou a visão dele ficou clara e a dor sumiu. Então veja, esse processo da dor é muito sério. Fora do corpo a gente não sente dor.
A gente não pode ser cortado, a gente não tem nem nervos, nem terminações nervosas para sentir algo dessa espécie. Agora, existem muitas consciências quando a gente sai do corpo, ou quando temos experiências de quase morte, que ficam gritando, que ficam com dor? Sim. Mas espera aí, existe ou não existe a dor além da matéria, além do físico? Não existe. Mas por que algumas pessoas sentem? Por processos de culpa, por cargas de energias tóxicas que elas não desassimilaram, que elas não conseguiram se desvencilhar, por processos mesmo psicológicos, por vários processos de trauma. Então, todo aquele contexto emocional nocivo, problemático, até certo ponto mantém uma carga de energia nociva quando a pessoa está fora do seu corpo. E ela pode interpretar isso como sendo dor. Mas não se engane. Você pode sair do seu corpo, alguém pode chegar com uma motosserra e colocar na sua barriga. Não vai acontecer nada. Não vai sair sangue, não vai doer. Simplesmente tentam te assustar. Podem tentar te assustar. Mas dor, machucado, ferimento, isso não existe. Fora do corpo, isso é uma ideia, é um conceito. Dor é um conceito. Interessante, né? Então, por isso que tantas pessoas, quando estão na EQM em casos drásticos, como o caso do Frederick, você diz, peraí, mas ele estava sentindo uma dor excruciante, uma dor avassaladora. E de repente, a dor some, ele começa a enxergar um clarão, e é aí, nesse momento, que ele se desliga, melhor dizendo, que ele se separa, que ele se projeta para longe do seu corpo físico, do seu corpo humano. E aí ocorre então a experiência fora do corpo, que é o indicativo universal ou básico de todas as EQM, de todas as experiências de quase morte tem experiência fora do corpo. Túnel de luz? Às vezes tem, às vezes não tem. Encontrar um ser de luz? Encontrar um parente? Às vezes tem, às vezes não tem. Mas sair do corpo é um processo universal. Então ele falou que ele estava naquele ambiente luminoso, claro, tudo branco, e ele estava ali, né, olhando para suas mãos, ele sentia, inclusive isso, ele sentia uma corrente de ar, e aí foi uma interpretação equivocada dele. Por quê? Fora do corpo, gente, não existe ar, não existe respiração, não existe nada parecido aqui. Mas espera aí, como é que ele sentiu os braços dele se movendo? Como é que ele sentiu então o ar passando por entre os seus dedos? Isso é simples. É justamente o que ele foi comentar depois, logo em seguida. São a questão das energias. Então não era o vento, não era a brisa que passava por entre ele. Eram as energias do ambiente que ele conseguia sentir e fluir pela sua consciência ou pelo seu corpo sutil com o qual ele se manifestava naquela situação. Então foi assim que ele estava, num local totalmente branco, sereno, em paz. Inclusive, ele também cita esse clássico das experiências de quase morte, que é a sensação de pacificação, de serenidade, às vezes até de mega fraternidade. Todos esses processos de sentimentos elevados, de aceitação, sabe, de amorosidade, de afetividade muito positiva sobre nós, ou sobre quem passa por esse tipo de vivência. E assim também ele sentiu. Então, ele estava nesse local, né, maravilhado por aquilo ali. E de repente, aí é um ponto também diferente da experiência, um ponto mais exótico, que é o seguinte. Ele estava na sala ali e ele começou a rodar, ele começou a voar, né, a circular, voar circulando cada vez mais rápido ali na sala. Agora, isso parece ser mais um processo ali de uma questão mental, psicológica dele. Porque na EQM, na experiência fora do corpo, basta você querer atravessar uma parede e você atravessa. Basta você ter uma atitude, basta você ter uma vontade e você executa. Então, para você sair da sala, você não precisa rodar igual um estilingue, igual algo assim para ser ejetado, para ser literalmente catapultado para fora do ambiente. Nada disso. Então, ele simplesmente começou a rodar. Inclusive ele sentiu que ele tinha acabado de morrer. Foi uma impressão também equivocada. Na experiência de quase morte, ninguém de fato morre. Por mais que algumas pessoas tenham a impressão, a sensação de que morreram,
e falo, nossa, eu tenho certeza, eu morri. Tenho certeza, mas estava errado. Como qualquer pessoa humana, na EQM também a pessoa pode se equivocar. Tem pessoas que veem um ser, às vezes mediano, né, e já acham que é um ser superior, supremo. Enfim, as pessoas se equivocam também nas EQMs, tá certo? Então ele estava ali rodopiando, circulando até que ele saiu da sala e foi para o local ali onde parecia ser, como ele falou, né, um banheiro de cirurgiões, um local ali de cirurgiões. Ele até se surpreendeu, falou: pô, esse pessoal aqui não tem dó de ninguém não. Estão comendo frango, estão bebendo vinho bom. Então, que culpa é essa? Não, estão, não, eles conseguem ter um ambiente bem de happy hour, bem agradável no ambiente de trabalho. Então, porque isso parece um detalhe bobo, mas não é. Porque quando é alucinação, quando é sonho boboca e relevante, nós não nos apegamos aos detalhes. Mas em experiências de quase morte, em experiências fora do corpo, esses detalhes têm uma diferença enorme e significativa. Então, olha o que ele falou: peraí, tinha uma mesa com almoço ali. Oh, resto de frango. É isso, é aquele, é o vinho tal, é a marca do vinho tal. Quer dizer, para ele saber que era um vinho de boa qualidade, devia ter conhecido a marca. Enfim, todo esse detalhismo, toda essa capacidade de reter informações minuciosas é muito importante e é um diferencial muito sério das alucinações e também dos processos de sonhos ou vamos dizer assim, dessa lavagem, dessa reorganização do cérebro que é o processo do sonho, tá certo? Enfim, aí também ele sentiu, né, aquele bem-estar e tal, e aí de repente ele teve uma sensação muito interessante que não é tão comum, que é dele se sentir em vários locais ao mesmo tempo. Ele até colocou em todos os locais, mas claro, não são todos, né? É uma forma de dizer, uma forma de expressão. Mas existe, para caso você nunca tenha ouvido falar disso, existe um fenômeno chamado de bilocação e outro fenômeno chamado de multilocação. O que é isso? A pessoa, se você já saiu do seu corpo ou se você já teve uma EQM, isso já é uma bilocação, porque você está em dois locais diferentes, desculpe, ao mesmo tempo. Quando eu digo você, estou me referindo aos seus veículos. Então, o veículo físico corporal, quer dizer, ficou ali na cama, no caso dele, na mesa cirúrgica, e a consciência dele foi projetada para fora do seu corpo físico. Então, o corpo dele está num local e ele está em outro. Claro, a sua consciência, o seu ser não pode se dividir, é indivisível. Isso é um ponto importante se dizer. A nossa consciência é indivisível. Não tem como eu estar fora do corpo numa EQM e simplesmente dividir o meu ser, a minha consciência ao meio, e uma parte dela ficar, por exemplo, no hospital e a outra ficar no shopping center. Não tem como. A consciência é indivisível. Mas por que esse fenômeno não da bilocação, mas da multilocação é tão impressionante? Porque a pessoa se sente em vários locais simultaneamente. Mas espera aí, se a nossa consciência é indivisível, se ela não se divide em duas, em três, em várias, como é que pode uma pessoa estar ou se sentir em vários locais ao mesmo tempo? Aí que entra a hipótese da velocidade de deslocamento. Então a pessoa se desloca para vários locais simultaneamente de forma tão rápida que a impressão que ela tem, a sensação que ela tem é que ela está, por exemplo, no hospital, na casa e no shopping. E ela fica então, mas espera aí, como é que eu estou em três locais ao mesmo tempo? Mas veja, a multilocação pode ser vários, pode ser 4, 5 locais, pode ser até mais. Então como é que uma pessoa se sente em tantos ambientes simultaneamente ao mesmo tempo? Pois é, a hipótese é essa velocidade de locomoção. Inclusive, o próprio Frederick coloca que depois, né, ele fala que quando ele pensou, ele já estava lá. Então o pensamento dele estava muito acelerado, quer dizer, não acelerado no sentido ruim, mas estava muito rápido, muito ativo, sabe? Com uma velocidade espantosa, impressionante. Então, por isso que é comum nesses casos a pessoa ali, eventualmente, ou por algum tempo, por alguns segundos, se sentir em vários locais, né, ao mesmo tempo. Então,
Esse é o fenômeno da bilocação, quer dizer, saiu do corpo, teve uma EQM, já está bilocado. Você já não está mais no seu corpo físico. Você foi separado dos seus corpos, dos locais pelo qual você se manifesta. E a multilocação, esse sim, você pode estar em mais de 2 locais simultaneamente ou percebendo que está assim. Agora, vem um grande X, um ponto alto aqui do relato do Frederick, é justamente o processo que ele chama de energia universal. E isso a gente percebe com total clareza que existe sim certas energias universais. Então, como assim? Nós admitimos que existe uma dimensão energética. Então veja, na nossa dimensão física humana aqui, existe uma dimensão de energias que está fluindo no meio de tudo e de todos. Seja no planeta, seja numa estrela, seja numa nebulosa, seja numa galáxia, não importa. Há um campo energético, quer dizer, há uma energia vibrante por todo o universo físico e, aí é que está, pelas dimensões extrafísicas, pelas dimensões que transcendem a matéria humana, o processo nosso físico, aquele é do elétron, do átomo. Então, essa dimensão energética está fluindo tanto na dimensão humana quanto nas outras dimensões que atuam fora do corpo. Então, essa percepção, inclusive o paralelo que ele deu, ele foi muito feliz no exemplo que ele deu. Ele falou assim, é como se tivesse um oceano de energia acima de nossas cabeças. E muitas pessoas que quando saem do corpo, quando tem EQM, elas relatam exatamente isso. A sensação que estamos mergulhados em um vasto e imenso oceano energético. Oceano é o nosso modo de dizer que algo é grande, né? Porque a princípio, onde existe algum objeto físico ou qualquer outra dimensão extrafísica, há essa energia em nós. Por isso que é até uma contradição, uma pessoa ficar cansada, esgotada sem energia, porque é como alguém estar mergulhado no fundo do oceano e falar que está seco, entende? Eu não tenho água em mim, mas você está no fundo do oceano, não, mas eu estou sem água. Exatamente, uma pessoa que às vezes é drenada das suas energias, que tem aqueles vampiros energéticos, sejam eles humanos ou extrafísicos, né, seres que já descartaram seu corpo humano, mas que estão ali sugando a energia dos outros. É claro que não é uma coisa tão, não é estapafúrdio, isso acontece sim. A pessoa pode ser sugada, fica mal das energias, está mergulhada num oceano aqui. Entre eu e você tem um oceano de energia, quer dizer, tem um campo gigantesco, imenso, não dá para dizer infinito porque, né, mas enfim, estamos mergulhados nesse universo energético e ainda assim podemos nos sentir defasados, cansados com as energias fechadas e bloqueadas. Chakras ali péssimos. Então, esse oceano de energia, nós chamamos isso, na ciência da consciência, de Dimener. Dimener é um termo novo, um termo técnico para dimensão energética. Dimener, dimensão energética. Então, quando eu saio do corpo, por exemplo, eu não deixo para trás a dimensão física. Eu deixo a dimensão física, mas a dimensão energética não. Por isso que fora do corpo eu também consigo doar minhas energias. Eu consigo puxar as energias dos ambientes para mim. Entende? Então, uma pessoa, por exemplo, que fica ali voando, ela acha que está sonhando que está voando, mas não é sonho. Mas ela está ali voando fora do corpo e ela volta com aquela sensação maravilhosa de bem-estar. Por quê? Naquele processo de voo, de volitação, ela estava captando, ela estava absorvendo energias naturalmente. Então, esse oceano de energia, esse campo de energia, também está nas outras dimensões, além da dimensão física. E aí você volta, absorve, capta aquilo, volta revigorado. Fala, caramba, como voar, que estou sonhando é revigorante. Realmente é. Mas não porque você está sonhando, porque você estava fora do corpo, mas semi-lúcido ou semi-consciente. Então, experiências fora do corpo são revigorantes. Por quê? Porque a gente absorve muito mais rápido e muito mais intensamente essa energia que está ao nosso redor e que é neutra, que é positiva e que vale a pena ser
absorvida. Eu não vou entrar em méritos aqui de energia, mas existem vários padrões, vários tipos, várias formas de se absorver e de se entender. Se você quiser saber um pouco mais sobre energia, existe um vídeo aqui no canal que não é relato, mas é um vídeo de conhecimento, um vídeo mais teórico, onde eu falo sobre essas nossas energias. Então procure aqui no canal para um vídeo chamado Energia Vital. A energia vital. Vai ter muita coisa ali que vai te esclarecer, te ampliar um pouco mais sobre esse assunto. Nesse vídeo não é nada definitivo, tá? O assunto é muito extenso. O que eu dei ali foi uma breve geral, foi uma visão assim mais panorâmica, uma visão um pouco mais rasa, mas que ainda assim vai te expandir e ampliar os seus horizontes, tá certo? Bom, outro ponto aqui, né? Ele falou um pouco, bastante de energia, eu achei bem legal isso daí. Então, se a gente perceber, ele estava sempre fluindo entre as energias, né? Sempre percebendo esse processo ali de energia e tal. Inclusive, ó, é, ele teve até a própria sensação que ele entendia o universo e que ele mesmo era o próprio universo. Isso é porque estava ali assimilando, acoplando com essas energias dessa dimensão energética que é um processo universal. Então veja, essa energia do universo que flui por nós não é de um ser, não é de uma pessoa. É uma energia neutra que não tem informação. Não é nem positiva nem negativa, é neutra. Pode ser usada para o bem, pode ser usada doentiamente, patologicamente, tá certo? E isso a gente percebe nessas experiências de quase morte, nessas experiências também fora do corpo. Aí um ponto muito legal aqui do relato do Frederick é o fato de ele encontrar o próprio avô. Então, é clássico também dentro das experiências de quase morte você encontrar parentes ou seres que já faleceram, quer dizer, eles não deixaram de existir, mas eles descartaram o corpo físico e estão atuando apenas por esse corpo sutil, chamado corpo astral, o psicossoma. Então ele encontrou seu avô, inclusive o avô foi o próprio guia, foi o próprio orientador dele durante toda a sua experiência aí. Então criou um elo já emocional porque ele olhou e falou: opa, é meu avô. Então o legal é que assim, esse avô deu assim, né, falou que não era a hora dele, ele conseguiu se perceber sem ciúmes, sem ódio, sem todas essas emoções que classificam a gente como humano. Veja, na verdade existe um processo sobre-humano, além disso. Porque, eu sou humano. Você odeia, você tem raiva, você tem inveja, você tem ciúme. Poxa, isso é ser humano? Aí que entram os seres evoluídos que mostram que a gente pode e vai um dia transcender essa humanidade pobre, miserável do ponto de vista emocional e mental. Fora do corpo, após a morte ou nas EQMs, a gente já tem um vislumbre dessa capacidade que nós temos de termos uma fraternidade maior, uma afetividade pura, de não termos essas emoções tão primitivas, tão animalescas. A gente tem isso, tem esse vislumbre através aí dessas experiências, o que é excepcional. E assim, né, o ponto que acho que também é muito interessante, que ele falou que essa sensação de união ele percebia pelo processo das energias, né? E aí ele achou esquisito que ele não encontrou nenhum animal. Falou, não viu cachorro, não viu gato, não viu nada. Inclusive tem o último relato que o vídeo que eu publiquei ontem aqui que eu falo de uma pessoa que sai na EQM e encontra o próprio cachorro que já tinha falecido, já tinha ali partido há alguns anos, ele encontra fora do corpo na EQM dele. Então, isso pode acontecer sim, tá certo? Quem quiser, dá uma olhadinha ali no último vídeo aqui, ou no vídeo aí do dia 18 de abril que eu falo aí sobre esse, é muito legal. Enfim, e aí ele falou, olha, eu achei um ponto também muito interessante, muito diferenciado da experiência dele, é o ponto que ele falou que ele não viu animais, mas ele teve uma sensação diferente com plantas. Então, quando o avô falou para ele que a família estava sofrendo e fez ele voltar para casa dele, ele não chegou assim, né, do céu, que nem o Superman, ou não chegou de uma forma simplesmente apareceu no ambiente, como às vezes acontece, nada disso. O Frederick chegou na casa dele pelo jardim e ele foi subindo as raízes de um tomateiro que lá tinha. E olha só que legal, ele pôde ver as moléculas desse tomate, desse pé de tomate. Então, para você ver que
a impressão, as nossas considerações, nossa visão, nossas capacidades fora do corpo são impressionantes, impressionantes. Que você pode às vezes interagir com átomos, você pode interagir com coisas cósmicas enormes, gigantes. Você pode interagir com uma planta, ver que ela está saudável, enxergar as moléculas dela. Inclusive, ele teve a própria sensação e percepção de que se ele tivesse ali, ele poderia até ajudar na saúde dos frutos dela. Dar frutos maiores e melhores. Então, assim, os agricultores que não escutem isso, né? Senão, já pensou? Daqui a pouco tem todo mundo da agronomia aí querendo sair do corpo, né? Fazendeiros querem sair do corpo para ficar entrando aí nos pomares, nas frutas, para poder uma fruta maior. Mas, é claro, estou falando aqui uma piada, né? Uma consideração que ninguém vai ficar saindo para ir por planta para criar um legume melhor, uma fruta melhor, nada disso, né? Mas, assim, seria interessante pensar que alguém pode ser tão afinizado com plantas que vai saber se a pessoa não faz isso inconscientemente à noite quando dorme. Já pensou? Isso pode acontecer. Imagina você que tem aqui, por exemplo, na minha família, pelo lado da minha mãe, é uma família que, assim, né, nasceram em fazenda, então eles gostam muito de frutas, sempre foi uma coisa assim, de familiar. Então, por exemplo, eu tinha uma tia lá que ela tinha um quintal cheio de fruta, de cajus, cajuzinho do campo, e não sei o que, não sei o que. Então, até que ponto uma pessoa é tão afinizada, ela tem tanto prazer de cuidar das plantas, de frutas, dessas coisas da natureza do mato, que vai saber se inconscientemente ela não fica ali doando energia para aquelas plantas crescerem mais, ou fica fazendo o que ele fez de entrar pelas raízes, tentando nutrir com as suas energias para que aquilo ali frutifique mais rápido ou melhor. A natureza humana é difícil de dizer. Vai saber se a pessoa. Claro, se você perguntar para a pessoa, falando, você sai do corpo, faz isso, ela fala, não, o que é isso? Sai do corpo, nem sei o que é isso. Mas inconscientemente a pessoa é direcionada para aquilo que ela gosta, para os interesses que ela tem. E se a pessoa está ali, como os meus familiares, né, geralmente ficam, né, torcendo para nascer um monte de fruta, para dar isso, para dar aquilo, então até certo ponto ali já um contato com plantas maiores do que a pessoa que nem liga para samambaia, nem liga para nada, né? Uma tia minha, né, no hotel dela tinha samambaias impressionantes. Eu ficava, como é que é essa samambaia desse jeito? As é o olho do dono. Aí, na verdade, quer dizer, não é o olho do dono da dona, são as energias da pessoa. É o olhar que a pessoa passa cheio de vontade, de energia e que vai e que pode moldar, tá certo? Estimular plantas a crescerem mais ou menos. Então, aquela pessoa também que é chamada seca-pimenteira, onde ela chega, a planta morre. Isso acontece, existe, né? É fato. Às vezes a energia da pessoa é tão tóxica, é tão ruim que nem a planta resiste. Sabe? Isso não é história da carochinha, isso não é folclore popular, não. Isso de fato existe. Energias tóxicas tão intensas que matam plantas, tá? Então, assim como a gente temos um extremo ou um lado da pessoa ali que interage e pode até criar frutos melhores, nutrir a árvore com as suas energias, temos a outro viés da pessoa que é capaz de matar, capaz de sufocar energeticamente uma planta e matá-la rapidamente. Então, tudo isso acontece, certo? Agora, aí é um ponto, né, que muitas vezes é um choque para quem passa por EQM, que é o quê? Você chegar na sua casa e ver a sua família. Foi o que aconteceu com o Frederick. Ele viu ali né, os seus filhos, né, a esposa ali, ele viu, todo mundo estava ali. E ele olhou toda a família ali, o pessoal, né, angustiado, e ele vendo o sofrimento dos filhos, inclusive o elo que fez ele voltar, foi justamente lá, aquele conselho de pessoas que se reuniu ali, para mostrar para ele o quanto que isso impactava a vida dos filhos. E ele entendendo o sofrimento familiar, entendendo o sofrimento dos filhos, ele decidiu voltar. Inclusive, veja, tem vários relatos aqui no canal que eu já falei de coisas assim. Que esses amparadores, quer dizer, os seres de luz, porque o avô dele, veja bem, ele não falou que o avô estava iluminado, tinha energia e tal, mas é o papel do amparador. Amparador você pode chamar de guia, de mentor, de
excursionista, de espírito protetor, o nome que você quiser dar, tá certo? Anjo, alguns chamam de anjo, é meio deturpado, mas assim, é anjo. Mas enfim, essa consciência ou essas consciências que nos ajudam, os seres de luz, os amparadores, a família até certo ponto, né, estava participando disso. Tanto na visualização que ele foi encontrá-los, quanto a família extrafísica. Porque quem se apresentou para ele foi o avô. E o conselho que foi reunido ali para conversar e para mostrar a ele as coisas eram também de ex-familiares que ele estava com dificuldade de saber quem era. Mas ele entendia que eram familiares, gente da família dele, do grupo familiar dele, né? O grupo karma dele. Então, assim, nesse processo todo, ele pôde então mostrar um preguiça, isso que eu falei que já teve no canal aqui algumas vezes, esse fenômeno de mostrarem para a pessoa linhas temporais dela. Então eu sempre falo e repito, não existe destino. Destino é algo selado, algo inevitável, não. Tudo são probabilidades, hipóteses, possibilidades. E esses seres às vezes conseguem mostrar isso, e foi o que aconteceu que mostraram para o Frederick. Ó, olha aqui a vida dos seus filhos sem você. Se você não voltar, olha como é que eles vão viver. E ele ficou visualizando aquilo. A profissão, a vida, o sofrimento deles. E aí mostrar, olha, se você voltar, olha como é que vai ser a sua vida e a vida deles. Aí mostrou a vida profissional dos filhos, mostrou tudo ali. Então ele entendeu o impacto que ele ia ter negativo, e pelos filhos, pelo amor que ele tinha por eles, foi decisivo para que ele decidisse retornar ao próprio corpo e conseguir né, continuar aí a sua vida humana. E para vocês verem, né, como às vezes fora do corpo é meio ingrato. Os familiares estavam ali reunindo, falando, preocupados com ele. E eles estavam procurando uma chave. E ele tinha guardado essa chave num certo móvel. E ele apareceu lá e falou: Pessoal, a chave está aqui, ó. Aqui é a chave. E ninguém deu bola. Ninguém consegue. Ninguém ali era sensitivo ou parapsíquico. Então ninguém conseguia vê-lo, senti-lo, perceber nada disso. E a pessoa lá: Gente, está aqui a chave. E ninguém via nem ouvia. Quantas vezes será que nós não ficamos aqui na vida humana procurando algo, querendo achar uma coisa, e tá ali aquele ser extrafísico, aquele ser observando a gente, outra dimensão, falando aqui você está procurando, e a gente não escuta, a gente não acha. Então isso pode acontecer, tá certo? Então assim, é muito legal, né, algo nesse sentido, porque evidencia o quanto que a gente pode ver, raciocinar e os outros não perceber, né? Então você pode conversar com seus filhos, tentar falar com os filhos, ó, gente, ó, inclusive com a mãe, a mãe era a mãe do Frederick, tava ali com o médico, né, a secretária com os olhos arregalados, porque a mãe falando que a culpa do Frederick estar entre a vida e a morte, a culpa era dele, ele que era um atrapalhado, ele que era um incompetente que estava colocando a vida do filho dela em risco. E ele atrás da mãe falou: Mãe, não culpa ele não teve culpa. Quer dizer, repetindo várias vezes, e a mãe, ó, nem aí, não escuta. Porque a gente está justamente em outra dimensão, estamos aí, no caso, fora do corpo, como aconteceu ali com ele, né? Também, naquele conselho, mostraram a vida dele, então ele teve o fenômeno da revisão da vida, também chamado ali de fenômeno de visão panorâmica, flashbacks de memória, enfim, ele pôde revisitar a própria vida. Tem até esse vídeo aqui no canal, ó, EQM, Revisão da Vida. Não é de relato, é um vídeo também que vai ampliar seu conhecimento sobre esse fenômeno, onde as pessoas conseguem rever os casos, fatos que acontecem nessa existência. Esse vídeo aqui é um pouco mais antigo, é do início do canal, mas mesmo assim as informações dele são bem úteis e bem válidas, tá certo? E para finalizar aqui, já que eu estou me alongando demais, como sempre, aconteceu também algo não muito comum na EQM dele, porque, assim, tudo que ele passou, ele coloca que ele lembra em detalhes, mas ele perdeu alguns processos de memória. Pela EQM ser tão vívida, ser tão impressionante, e as pessoas falarem: olha, isso aqui é a coisa mais real que já aconteceu comigo, em geral, a memória acaba sendo uma super memória. A pessoa se lembra de detalhes, de minúcias, de tudo que ela vivenciou naquele período ali fora do corpo. Desculpe, no entanto, no Frederick foi o contrário. Ele estava tudo muito vívido
tentou falar para os médicos, né? Tem médico que dá bola, tem médico que não dá. Ninguém ele quis ouvi-lo. E só a companheira dele que, né, seguiu de ouvidos. Então muita coisa que ele narrou aqui, talvez algumas coisas ele nem lembre mais, mas foi graças aí à memória da sua companheira, da sua parceira, que ficou registrado. Então, nas EQMs é muito difícil, é muito mais difícil acontecer esse tipo de coisa, a pessoa ir perdendo a memória, especialmente como ele que aconteceu horas depois. Então perder tão rapidamente assim as recordações é mais difícil, mas como vocês podem ver, também é possível. Agora, você sair do corpo espontaneamente, acordar e não lembrar, isso é fácil. Mas todo o mecanismo que existe na EQM, todo o amparo, toda a ajuda que é dada, e por ser um evento ímpar, patrocinado para você, quer dizer, você não escolheu ter EQM, patrocinaram, aconteceu para você. Então, toda essa supervisão, todo esse apoio ajuda com que a nossa memória seja muito mais intensa, ostensiva, e ela retenha muito mais, certo? Mas no caso dele, poucas horas depois, ainda bem que ele falou para a companheira, senão muita coisa ali, muitos detalhes teriam sido perdidos e esquecidos, não é mesmo? Agora, que legal, né? Você pensar, só para finalizar aqui, última coisa, até pelo título do vídeo, né? Ele pensar no sol, que ele queria, ou desejo, não, eu queria estar nas pirâmides maias, né, vendo ali o sol entre elas e tal, e pá, de repente ele está lá. Ele mal formulou o seu desejo, como ele mesmo coloca, e ele já estava lá, babando nas pirâmides. Olha que legal. Então, esse deslocamento fora do corpo é fora de série. Então, já pensou você poder ir para umas pirâmides e ficar ali olhando? Seja ela maia, seja pirâmides, enfim, tem tantas espalhadas pelo mundo, até chinesa. Mas então você quer ir às pirâmides do Egito, você adora o Egito, sei lá, e de repente está lá você. E o que é melhor, você pode entrar dentro das pirâmides, entrar dentro das tumbas, entrar dentro lá do Vale dos Reis. Diferentemente da área turística que podem te impedir fora do corpo, não. Você pode ver ali tudo de forma nítida, deslumbrante, observando tudo e vivenciando aquilo realisticamente. Um filme que eu indico que tem muito a ver com o que ele passou, não só a Pirâmide Maia, mas enfim, qualquer local que você quiser ir, até porque ele ficou transitando, né? Ele foi para a família, depois voltou para o avô, naquela dimensão cheia de luz e de energia, aí ele ia para a pirâmide e voltava, sempre ele ficou ali, né? Indo e voltando e tal. Mas assim, tem um filme chamado Jumper. Não sei se alguém já viu. Um filme muito legal. Tava até recentemente na Netflix, mas como os filmes vêm e vêm entrando assim de catálogo, é difícil dizer. Ainda mais não sei quando que você está vendo esse vídeo, caso não seja aqui na nossa live. Mas o filme Jumper é excelente, porque mostra pessoas que, né, terão esse poder no físico. Então, eu quero estar na pirâmide. Ele está lá, almoçando em cima da pirâmide. Não, agora eu quero estar nas Cataratas do Iguaçu. Você vai para as Cataratas do Iguaçu. Agora eu quero estar na Nova York, você vai. Então, fora do corpo, deslocamento, quando a pessoa está lúcida, quando ela tem energia mais equilibrada, mais sutilizada, o deslocamento é na base do pensamento. Você pensou, você está lá. Por isso que muitas vezes é mais fácil até encontrar pessoas fora do corpo. Lá não tem GPS, não tem o Waze, não tem o Google Mapa, não tem nada disso. Mas como é que você consegue encontrar os outros fora do corpo? Pelo pensamento. Em muitos casos, basta você pensar na pessoa com intensidade e quase que imediatamente você pode estar lá. Nem sempre acontece assim, ok? Mas em muitos casos é impressionante. Você fica ali, pensou, você está lá. Pensou em alguém, você está na frente da pessoa. Então, esse deslocamento, igual o filme Jumper, é bem interessante, vale muito a pena aí a gente poder pensar, analisar algo nesse sentido, tá certo? Gente, já me alonguei demais aqui, vou passar agora aqui para a nossa segunda parte da live. Lembrando, se você quiser nos ajudar, curta esse vídeo, porque a gente, né, possa divulgar esses assuntos para cada vez mais pessoas. Eu agradeço aí, estamos chegando a quase 60 curtidas, então o meu muito obrigado, a minha gratidão a você que está nos ajudando a divulgar esses assuntos aí pela internet, pelo mundo, tá certo? Então, segunda parte da nossa live aqui, perguntas e respostas. Eu dei boa noite para vários aqui membros no começo da live, né? Enfim, Carla e Cris, as irmãs, Sebastião, Marilene, Rosilene, que são membros aqui do canal. Leandro de Abreu coloca boa noite de Uberaba, Minas Gerais, ó, mais um mineiro aí.
E o Leandro coloca, Alexandre, pode ser que já tenha falado, mas nós temos um nome como coincidência. Um nome acima de todos os nomes carnais? Não, nós não temos um nome único, todo mundo chama tal. Não existe, não se percebeu nada nesse sentido, tá, Leandro? E não comentei nada aqui no canal ainda não. O que se sabe, Leandro, é o seguinte: existe um termo técnico chamado identidade extra. O que é identidade extra? Certas pessoas podem ter como é que eu vou dizer, um codinome. Elas podem ter um apelido como ela é conhecida no período entre vida delas. Então, antes da pessoa renascer, quando ela é um ser extrafísico, um espírito, enfim, o nome que você preferir, todo mundo chama ela por um nome, às vezes carinhoso, um nome muito antigo que ela é conhecida. Então, veja, o que chama identidade extra? Uma identidade extrafísica, extra-humana, extra-dimensão material, certo? Mas cada um pode ou não ter uma identidade extra. Se você tem, é um bom sinal, mostra que você já é uma pessoa mais reconhecida, já é uma pessoa mais tarimbada em relação às consciências ali amigas ou que nos apoiam. Então isso é muito positivo. O próprio professor, um exemplo clássico aqui de identidade extra é do professor Valdo Vieira, que foi um grande, exímio experimentador fora do corpo, escreveu até um tratado sobre a saída do corpo lúcida. E o professor Valdo, ele era conhecido, ou é conhecido, como Zéfiro. Veja, nessa vida ele foi o Valdo Vieira. Mas quando ele saía do corpo, às vezes vinham chamar ele, ô Zéfiro. Entendeu? E após a morte, sempre ele fica sendo chamado de Zéfiro. Então é o nome pelo qual uma identidade extra, mas que depois que ele renascer, ele vai ter um novo nome, um novo RG, um novo número de identificação humana, mas além do físico ele tem um apelido, ele tem um termo. E se você for olhar, Zéfiro tem muita relação desde as eras mitológicas, inclusive aí, em processos do espiritismo. Teve o espírito do Zéfiro que ajudou o próprio Kardec, tá certo? Pois é, era o Valdo ali ajudando, né? Enfim, o Chico, quando o Valdo trabalhou com o Chico Xavier, então o Chico sabia disso, o Chico sabia que era o Zéfiro, enfim, as pessoas mais íntimas, mais próximas souberam disso. E só recentemente, anos antes ali da sua morte física, ele abriu o jogo e falou que ele era o Zéfiro e tal, e aí se expôs publicamente, mas no seu íntimo, as pessoas do seu círculo pessoal sempre souberam disso. E sempre tinham ali consciências ou espíritos que vinham falar para ele, falar para o Zéfiro, enfim. Todo um processo aí, tá certo? Então, agora, nem todo mundo tem isso, tá? Depende de cada pessoa. Tem gente que é tão imaturo que não fez nada de relevante para ser conhecido ou para ter algo que marcou, que vincou ali em relação a algo muito antigo que ela fez. Tem gente que, infelizmente, são só pós-animais, né? Ou quase humanos, vamos colocar assim. Para não ofender ninguém. Se é que vocês me entenderam, né? Boa noite, Marinalva. Seja muito bem-vinda. Rosângela Santos. Boa noite, Consciência. Rosângela de Aracaju do Sergipe. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Maria Aparecida, boa noite. Rosângela pede o like, muito obrigado, Rosângela, por pedir o like no vídeo, por também dar o seu like, muito agradecido, muito obrigado. Anaí Rosa colocou boa noite de São Paulo, Anaí de São Paulo, seja muito bem-vinda, Anaí. Rosângela Santos também coloca, professor, acredito na convicção do Frederick quanto ao pressentimento que aconteceria com ele. Por algumas vezes na vida tive essa certeza e de fato aconteceu o que havia pressentido. Eu não sei qual fato está se referindo a ele. Eu comentei a questão dele falar que ele sabia que ele estava morto. Isso que eu falei que essa convicção que ele estava errada, tá? Eu tive várias experiências já fora do corpo que eu achava que eu estava morto. Falei, nossa, morri. Até fui me despedir das pessoas, besteira, não estava. Mas essa falsa convicção pode acontecer, tá? Se é isso que você se referiu,
Então é esse ponto. Agora, se foi outra coisa, não estou lembrado. Qual outra convicção que ele pode ter tido ali no relato dele, tá certo? Mas equívocos acontecem nas maiores e melhores famílias, tá certo? Carla achou muito lindo o relato, realmente, muito, muito legal, né? Muito bem escrito, muito parabéns aí para o Frederic, esse francês. Inclusive, francês, né, para os nossos membros aí, vocês vão, né, já entenderam a dica, porque, né, sábado que vem vamos estar em um local francês, né? Então, e um relato, última live aqui do nosso encontro fora do corpo, né? Todos os membros que estão aí. Um local francês, então temos um relato francês também hoje, tudo da França. Rosane, adorei a parte do tomateiro, me emocionei. É diferente, né, Rosane? Bem diferente mesmo. Essa questão de você interagir com as plantas aí, bem diferente mesmo. Acho que na minha explicação ficou mais claro também essa questão de você poder acoplar e até certo ponto, né, interferir com animais e até mesmo com plantas, né? A Rosilene coloca: sinto uma grande conexão com plantas. Que legal, Rosilene. Você aproveita isso. Vale a pena. Planta, veja bem, né? Isso não é nem positivo nem negativo. É um processo neutro, tá? Agora, é claro, se é uma conexão positiva, no sentido que você tira partido disso, aí é positivo. Realmente não é mais neutro, é positivo. Agora, a pessoa que tem raiva de planta, por incrível que pareça, tem gente que tem raiva. Tem gente que não suporta planta, nada que é verde, nada que é vegetal. Pessoas que têm completa fobia, tá? Então isso é bem negativo, tá? Ó, o Nod tá aí também, né? Mais um mineiro aí de Lavra, seja muito bem-vindo, Nod. Paula dos Santos, ex-Paula Tavares. Boa noite, professor, tudo bem? Assistindo live de Brasília, mais uma aí, do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Paula. Carla coloca: imagino que fora do corpo, nesse caso aí QM, existe a ausência da dor, como no relato, e também a ausência das deficiências físicas. Tudo fica perfeito e melhor. Então, Carla, nem sempre, tá? Na maioria dos casos pode ser, mas não existe também um processo também mágico fora do corpo. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, por exemplo, que ela teve uma perna amputada, fora do corpo, você acha que ela é como? Ela tem com a perna ou sem a perna amputada dela? Então, pode ser das duas formas, mas no geral o que acontece? A pessoa amputada continua com a perna amputada. Por quê? Porque é um processo de condicionamento. Ela cria aquilo mentalmente. Por quê? É um fato para ela, ó, perdi minha perna. Então é inadmissível para ela, mesmo fora do corpo, ter uma perna, porque ela não tem mais uma perna. Então ela dá comandos mentais inconscientes tão fortes que mesmo nas próprias EQMs, mesmo nas próprias experiências fora do corpo, inclusive após a morte, ela se apresenta sem a perna. Eu estou dando o exemplo da perna, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um braço, um dedo. Ah, perdi um dedo. Eu teve um tio lá que ele tinha perdido metade de um dedo dele. Pode ter certeza que fora do corpo aquele dedo estava com a metade dele também. Porque é um condicionamento muito intenso. Então, mas quer dizer que uma pessoa amputada, uma pessoa que não tem um braço, não tem uma mão, ela pode sair do corpo, ter uma EQM, ter todos os membros completos? Sim, com certeza. Agora, você falou de deficiência física, eu estou falando de deficiência física nesse ponto. Agora, deficiência mental é mais complexo ainda. Uma pessoa, por exemplo, que ela é autista grave, que ela tem uma deficiência complicada aqui, ela sai do corpo, ou tem uma EQM, ou mesmo após a morte, e ela continua, às vezes, naquele padrão. Veja, aquele físico que afetou ela não existe mais, mas o condicionamento, como eu falo, a mentalidade é tão forte que ela continua se manifestando, continua agindo igualzinha quando ela tinha aquele corpo defeituoso, aquele corpo problemático. Entende? Então, o ideal, o lindo assim, né, seria a gente ter experiências fora do corpo sempre completas, perfeitas. Então, a pessoa que é cego já sai do corpo olhando, enxergando. A pessoa que não tem uma perna já tem uma perna. A pessoa que tem dor já sai sem dor. Mas muitas pessoas também, Carla, saem do corpo e fica sentindo dor, tá? Por um processo também de condicionamento mental, tá? E de energia também. Mas, a princípio, uma pessoa pode sair do corpo sem dor,
e com o corpo dela, tanto físico quanto mental, completamente reestruturado. Tudo isso é possível, tá? Isso é fora de série, tá bem? Mas lembrando, não dá para generalizar, tá certo? Olha, André Ribeiro, Alma 22 está aí também. Boa noite a todos. Boa noite, a André. Seja muito bem-vinda aí. Ela que né, virou membro do canal aqui na live passada. Seja muito bem-vinda. André coloca: sonhei que tentava sair do corpo e, assim como na realidade, estava com medo. KKK, né? Risadas. Daí falei para mim mesma: se continuar com medo, não vai sair nunca. Então saí, dei uma voltinha e voltei para o corpo. Isso pode ter sido uma projeção de verdade ou só um sonho mesmo? Andréia, tudo indica que seja de fato uma experiência real, tá certo? Tudo indica, não dá para afirmar. Quem tem esse papel é o experimentador, é você que tem que saber. Mas é muito provável que seja de fato uma realidade, sim. Porque no sonho você não tem essa proatividade toda, você não tem esse discernimento todo. Não, peraí. Se eu ficar com medo, eu nunca vou sair. Então veja, esse tipo de pensamento já denuncia, melhor dizendo, já aponta que o que você teve no processo real. Legal isso, né? Agora, sonho, André. Agora, existe o sonho sobre experiência fora do corpo? Existe. Mas, vamos entender bem. Se você está me ouvindo e fala, peraí, o que? Existe, dá para sonhar que estou saindo fora do corpo? Mas peraí. Você sempre falou que se eu estou sonhando que estou voando, não é sonho. Pois é. Mas existe um detalhe. Se uma pessoa, viu, André, está aplicando muita técnica para sair do corpo, ela está com muita vontade, às vezes ela nunca teve uma experiência de fato lúcida real. E ela está com aquele desejo, aquela vontade, não, vou sair do corpo, eu vou sair do corpo. Toda vez ela vai deitar, aplica a técnica, falando, vou sair do corpo, vou sair do corpo. Ela está tão motivada, tão empenhada em sair do corpo, que pode ser que ela sonhe com isso, tá? Mas ainda assim, o sonho você não vai ter capacidade decisória, você não vai ter pensamentos coerentes. Quando a pessoa está sonhando que ela está fora do corpo, tudo acontece também de forma passiva, tudo vai acontecendo e ela simplesmente vai sendo levada. Não raciocina, não pensa, é apenas, vamos dizer assim, o desejo dela se materializando visualmente. Mas ela continua, parece que meio que emburrecida, meio zumbi, acontecem coisas absurdas também e a pessoa não questiona, entende? Agora você questionou, né? Falou consigo mesmo, ó, tem que superar esse mês, então não vai sair. Outra coisa, você saiu de uma voltinha, olha que máximo isso daí. No sonho também você, mesmo no sonho sobre experiência lúcida, sobre projeção consciente, sobre saída do corpo, você acaba sonhando o trivial, mas não que vai dar uma voltinha ou que, né, que teve esse tipo de percepção aí. Isso e principalmente se você sentir que está voltando para o corpo, né? Você falou que deu uma voltinha e voltou para o corpo. Esse processo de encerrar também o fenômeno mostra que ele é real. No sonho você nunca consegue terminar. Você até fala, pô, acaba logo e o negócio não acaba. Não, eu quero voltar para o corpo, sei lá. Todo desejo seu nunca é realizado. Você é passivo, você é um espectador daquilo. Agora, você deu uma voltinha e falou, agora eu quero voltar. Então você tem um desejo, ou você se sente voltando. Isso é característica também de experiência fora do corpo, tá? Então, meus parabéns. Mas para você ter essa dúvida, aí entra naquele estado que eu sempre falo que não existe ou experiência totalmente lúcida ou experiência totalmente sem lucidez. Ou ilúcida, né? Se é que tem esse termo. Existe o meio termo que são as chamadas projeções semilúcidas ou semiconscientes. Então, no teu caso, tudo indica que essa é uma experiência fora do corpo, mas o seu raciocínio ainda estava aquém do que ele poderia, tá? Estava menos do que o seu normal, tá certo? Mas já é uma experiência fora do corpo. Seja muito bem-vindo aí à minoria da humanidade. A Maria Aparecida coloca: professor, você já leu o livro Viagem Astral? Qual deles? Se foi o do é, do Robert Monroe, já li sim. Tem um que é título parecido também, se não me engano, do William Bullman. Mas, enfim, esses livros já li sim, tá?
Se forem esses autores, já li sim. Vale muito a pena. Eu acho assim, todo mundo que quer entender sobre experiência fora do corpo, a gente tem que ler sobre tudo sobre experiência fora do corpo. Seja qual for o autor, seja qual for o gênero, a gente tem que estar sempre lendo, estudando e avaliando de qualquer país, de qualquer linha do conhecimento, não importa. Se você é um estudioso, se você quer entender esse fenômeno, a gente precisa ler sobre tudo sobre aquele fenômeno. Agora, por exemplo, uma pessoa que lê apenas, que é um filósofo, ó, se eu disser para vocês que eu sou um filósofo e eu só leio sobre Platão, eu não sou um filósofo, eu sou um seguidor, um adorador de Platão, eu sou um crente de Platão, certo? Eu não sou filósofo. Então, o Platão é meio que meu guru. Eu posso não admitir, mas ele é, porque eu só leio ele. Se você se interessa por experiência fora do corpo, você não pode se limitar a um autor só. Não, mas esse autor escreveu um tratado, ele escreveu vários livros, não importa. Você é um crédulo, você é um seguidor ou você é um pesquisador? Então não dá para ler só um viés, a gente tem que ler sobre tudo, tá? Então isso é muito saudável. Se você é um pesquisador, lê sobre tudo e todos, não se limite a um autor, porque se você se limitar a uma linha, a um viés, a um autor, você não é um pesquisador, você é simplesmente um dogmático, um seguidor, né? Às vezes de alguém, de algum grupo, e não tem uma mentalidade. Agora, claro, você tem o seu posicionamento, você sabe o que é o melhor, você tem o seu juízo crítico, mas você não pesquisar outros autores, viu, Maria Priscila, é problemático. Então, sugiro para você e para todos, vamos ler sobre tudo. O tema te interessa, seja universalista e não sectário. Porque quem lê só um autor, só um livro, só um viés, é um sectário. Não é universalista, não é pesquisador, não é nada. É um sectário. Essa é a palavra que estava me faltando. Então, não sejamos sectários, sejamos aí pesquisadores universalistas com discernimento, criticidade e princípio da descrença. Tá certo? Olha o Matheus Aurélio, que é membro, também chegou. Boa noite, Matheus Aurélio. Seja muito bem-vindo. Matheus coloca: em 2 noites seguidas acordei e percebi uma consciência, quer dizer, uma consciência que já descartou o corpo físico dela, do lado da minha cama e ela começou a sugar minha energia por uns 20 minutos. Fiquei um pouco cansado, mas não senti nada negativo. Seria um amparador? Claro que não. Porque veja bem, existem casos onde os amparadores eles usam nossas energias, Mateus? Existe. Mas geralmente eles canalizam ou eles direcionam o nosso potencial energético, tá? Mas eles não sugam, eles não pegam, porque sugar é um processo meio que invasivo. Bem, não, é invasivo, é intrusivo. Então, um amparador pode sugar nossas energias? Até pode, tá? Mas são condutas raras, extremas, de exceção. Então, por exemplo, às vezes alguém está passando mal, ele tem um certo padrão, ele pode sugar ali você rapidamente para atender alguém, sabe? Mas são coisas assim muito rápidas, ativas, não ficar assim sugando por 20 minutos. Não, isso não tem nada a ver com o amparador. Isso são consciências extrafísicas, quer dizer, né, seres a descartar no corpo doentes, mal intencionados, às vezes carentes, sabe? Agora, há um ponto que eu queria te chamar a atenção para você, viu, Matheus? Quem é que disse que quem estava te sugando era uma consciência extrafísica? Quem é que disse que não podia ser uma pessoa do teu convívio familiar, profissional, que não estava ali papando, digerindo as tuas energias, né? Chego a considerar isso, não? Ah, mas alguém intrafísico, alguém físico. Muitas vezes tem aquela pessoa que te adora e não admite, ou que está apaixonado por você, enfim, ou que tem uma inveja profunda de você. Veja, inveja pode ir do amor imaturo, às vezes inconsciente, uma pessoa que tem uma inveja profunda, ela queria ser você, ela quer sugar você porque ela tem essa vontade, esse emocional ainda imaturo dentro de si, que ela queria ocupar outro lugar. Então ela fica ali, parece que te sugando, querendo absorver tudo que é teu. Então, era uma consciência extrafísica ou era alguém fora do seu corpo que estava no seu ambiente? Tudo isso vale a pena pesar, viu?
vale a pena considerar. Por quê? Não acho que é tão espantoso, tão raro ter alguém fora do corpo ali fazendo isso, tá? Isso é até bem comum. Mas se for, você pode identificar, saber quem é, qual a situação. Se for para você se bloquear, dependendo da situação, cortar vínculos com a pessoa, porque é uma pessoa vampira desse jeito, você não vai ficar, né? Agora, você falou que não senti nada de negativo. Cara, foi negativo sim. Tava te sugando energia. Pode ser que tenha sugado pouco. Pode ser que não seja um processo mais intensivo. Mas é negativo, tá? A não ser, como eu falei, salvo raras exceções que é um amparador fazendo uma assistência pontual. Mas que é difícil pelo tempo que está sugando. É muito tempo, tá? Mas procure identificar quem que é. E aí você vai poder ter discernimento. Corta a pessoa, sai do trabalho, muda de trabalho, muda de sessão, muda de período, sei lá. Aí veja o teu contexto, veja o que você pode fazer, tá bem? Mas isso é 99% do que aconteceu com você é algo patológico. Pode ser que dessa vez você saiu até bem no sentido esgotado, mas em outras vezes pode ser que a coisa fique muito pior. Tá certo? Anaí Rosa coloca: teve uma vez que saindo do meu corpo e meu avô, saindo do meu corpo e meu avô falecido há mais de 10 anos conversou comigo, deu conselhos e se despediu com um abraço muito quente. Não foi EQM, só uma experiência fora do corpo, uma projeção consciente. Muito legal, Anaí, meus parabéns aí que você teve, né? Encontrou o seu avô também, assim como o Frederick no relato aqui de hoje. E é exatamente isso. Às vezes o abraço ele é muito quente, quer dizer, é muita energia aquecida, positiva. Isso é muito bom. Muitas pessoas se questionam, mas peraí, se eu encontrar um parente, se eu encontrar um amigo, alguém que eu conheço, alguém que já morreu ali fora do corpo, é um encontro assim gélido? É que nem aqui na matéria que se eu tentar abraçar a gente se atravessa e ninguém se encosta? Não. Você toca a pessoa, sente o abraço, sente a energia, você como se estivesse tocando alguém vivo, assim. A melhor correlação é essa. Então pensa que você foi no supermercado e encontrou alguém conhecido. Você abraça a pessoa, fala, caramba, você está aqui. Abraça, toca na pessoa, pega no rosto dela. Você sente a pessoa. E fora do corpo é exatamente isso. Você sente aquele ser. Mesmo que ele não tenha mais um corpo físico, não importa. A sensação, a percepção das energias é impressionante. E é magnífico em alguns casos. Então isso aí vale muito a pena, é excelente realmente, tá certo? Então, parabéns para você na sua experiência. Meire Brito coloca: olá, boa noite. Sou do Rio de Janeiro. Ó, mais uma carioca aqui. Carioca, paulista e mineiro estamos cheios, hein? Sempre. A Paula representando o Distrito Federal e eventualmente também muitos gaúchos aqui também. Mas Minas, Rio e São Paulo realmente. A Meire então coloca: gostaria de muito de saber por que temos que evoluir, já que somos energia, e por que tantos erros, né, entre aspas. Enfim, evoluir para chegar onde? Qual a razão de tudo isso? Qual o sentido? Parabéns pelo canal. Obrigado, Meire. Meire, é o seguinte: é uma pergunta complexa, mas eu vou simplificar para você. Espero que fique claro que é o seguinte. Primeiro ponto, que não é bem um erro de análise, mas assim, não é que nós somos apenas energia. Nós somos consciências em evolução. Eu vou fazer 2 aulas aqui no canal em breve que vai poder elucidar isso melhor. Uma delas é para falar sobre as dimensões e outra aula é para falar sobre os nossos corpos. Então assim, Meire, a gente tem um corpo emocional, um corpo mental que está em evolução. Então, um ser muito evoluído, por exemplo, você vê ele fora do corpo, ou no EQM, enfim, e é aquele ser, aquela esfera de luz, aquela bola luminosa poderosa. Você vê que ali tem uma inteligência muito profunda, uma energia muito intensa, um emocional sereno, uma pacificação gigantesca. Por quê? Porque esse ser, ele se lapidou até chegar naquele ponto. Uma outra pessoa menos evoluída, ela não tem fora do corpo esse potencial de energia, não tem essa capacidade mental e intelectual, não tem às vezes nem emoções elevadas, tem emoções, sabe, rasteiras, medíocres, como o próprio Frederick colocou aqui, sabe, inveja, raiva, ódio. Então essa pessoa que está nesse nível não consegue se manifestar igual um ser evoluído.
Então nós não somos iguais do ponto de vista de crescimento. Por isso, Mary, cada consciência é um universo íntimo, único, particular. Na ciência da consciência, a gente fala bastante isso. Somos micro-universos únicos. Não existe uma consciência igual a outra. Por quê? Porque as experiências que ela teve em milhões de vidas sucessivas foram completamente diferentes. E por mais que os seus traços, por mais que as suas qualidades sejam até às vezes semelhantes, ainda assim há uma diferença enorme, gigantesca, quando você aprofunda e olha o íntimo de cada consciência. Então a gente falou aqui, né? Por que a gente tem que evoluir? Sentir a energia. Não é que a gente tem que evoluir. Nós vamos nos aprimorando cada vez mais com o passar do tempo e vamos lapidando e dá cada vez mais gosto de evoluir. Quanto mais uma pessoa acelera a sua evolução, mais ela vê o quanto que ele é positivo, mais ela se sente bem, mais inteligente ela é, mais fraternal ela fica, mais impacto no mundo e nas outras dimensões ela consegue criar. Impacto. Ela consegue impactar a vida de, às vezes, de milhares ou de milhões de pessoas pelos traços positivos que ela cultivou, pelas qualidades que ela tem. Então a evolução, assim, é que nem cachaça no bom sentido. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Porque melhor você fica, porque mais você ajuda os outros, mais você impacta o cosmos. Mais você impacta as dimensões, as múltiplas dimensões. Então, assim, nós evoluímos na base do acerto e do erro. Por que você falou, por que nós temos tantos erros? Porque nós somos falíveis, o processo é esse. Mas o erro, ele é o crescimento, ele faz com que a gente cresça, que a gente amadureça, tá certo? Agora, o ponto mais sério da tua pergunta é: aonde a gente vai levar com tudo isso? Para onde? Qual que é o ponto mais sério? Eu vou falar uma coisa que, né, que é o seguinte: é um tema complexíssimo, tá? Vou resumido, tá? Que é assim. Então, como eu falei que tem seres muito evoluídos, o que vai acontecer, Meire? Vai chegar num ponto que esse ser ele é tão evoluído, que ele é tão amadurecido internamente, que é o que nós chamamos de serenão, que é o ser super evoluído. Super mesmo, tá? Eu tenho um vídeo no canal que eu falo um pouco de serenões, é uma coisa assim fora da curva. São os seres mais evoluídos que renascem, tá? Então esses seres que e são anônimos, tá? Não estão na enciclopédia, não estão no YouTube aqui falando com você, não tem nada. Esses seres, eles é um outro processo, não tem nada a ver conosco, tá? Mas esses seres, eles passam então por um... qual a razão de tudo isso? Uma delas, Meire, é parar de renascer. Cortar esse processo de renascimentos sucessivos. Então o ser chegou num ápice da evolução, que ele para de renascer, e ele vai viver apenas do chamado corpo mental. Porque quando a gente sai do corpo, quando a gente tem algumas EQMs, sabe quando você é uma pessoa que é uma bola de luz? Não é bem uma bola, mas é um centro que irradia de energia, que não tem forma humana. Então, isso é chamado corpo mental. Todo mundo tem, certo? Todo mundo tem. Por isso as pessoas saem do corpo e falam: nossa, eu vi um ser que não tinha forma humana, que irradiava energia pura, era pura sabedoria. É Deus. Calma lá, calma. Aquele é o corpo mental. Todo mundo tem aquilo. Todo mundo tem aquilo. Eu tenho, você tem. E a gente pode sair do corpo com aquele corpo mental. Só que, é claro, quanto mais evoluída uma pessoa, mais o corpo mental é mais poderoso, tá? Ou mais intensificado em tudo. Então, chega um ponto, Meire, que essa pessoa evoluiu tanto que ele descarta todos os corpos que ele tem, o corpo físico, o corpo energético, o corpo astral, o corpo perispírito, o corpo sutil, o psicossoma, aquele corpo, aquela réplica de fantasma, ele descarta também. E a partir daí ele não renasce mais. Ele vai viver a evolução apenas de corpo mental. E a partir daí a gente não entende muito bem, mas a gente sabe que é um processo ali muito evoluído. E quantas pessoas já pararam de renascer? Você acha que foi uma ou duas? São trilhões de consciências ao longo do universo inteiro que já não renascem mais. E são extremamente evoluídas. Por isso que eu sempre falo, cautela quando você vê alguém fora do corpo e você já acha que é um ser inigualável. Calma, tem muito ser extraordinário que não renasce mais. Uma fila quase infinita, não vou dizer quase infinita, mas uma fila extraordinária de trilhões, 4 trilhões de consciência desse nível. Então,
Para onde a gente vai chegar com tudo isso? A gente vai chegar num ponto de não mais precisar renascer. E veja bem, minha cara, não precisar mais renascer é não mais passar por nenhuma vírgula de sofrimento, não errar mais, transcender tudo que é humano, tudo que é mundano, tudo que é efêmero, tudo que é ilusório. E esse ser então vai viver num nível que a gente desconhece, mas que é, sabes que é de muita evolução, de total ou de enorme conhecimento, total serenidade, uma fraternidade o tempo todo. É como viver no Nirvana, como viver no Atman lá no, sabe? Você viver conectado com o universo o tempo todo, uma sensação de euforia, de prazer, de êxtase permanente. É assim que eles vivem. Então, a evolução segue degraus e a vida humana aqui é um degrau deles. Quando a gente se burilar aqui, são outros níveis, outros estágios e outros processos que aí a gente vai ter. E a partir daí a gente não sabe muito bem. Mesmo saindo do corpo, mesmo tendo experiência, ainda assim temos algumas vagas noções, podemos ter hipóteses de divagações, mas tudo isso ainda na base do achismo. A partir daí nós não conseguimos enxergar que existe. Em resumo, minha cara, é isso. É acabar com os erros, acabar com o sofrimento e evoluirmos a um nível cada vez maior e dispensar tudo que é físico, tudo que é material, tudo que tem formas, tudo que tem cores. Dispensa tudo isso e vive uma outra natureza muito mais avançada, tá certo? Pergunta foi hard, acho que resumo é isso, tá certo? Espero ter respondido. Roberta colocou, assistindo de Kangaroo, né? O Canguru Island. Parabéns pelo canal. Obrigado, Roberta. Obrigado aí, ó. Roberta também da Austrália, sempre por aí com a gente. Seja muito bem-vinda. Tem gente sempre dos quatro cantos aí. Tem gente, né, da Europa, Estados Unidos, Austrália. Muito legal. Obrigado pela presença mais uma vez, Roberta. Fátima deu boa noite. Cucamel. Oi, sou Berenice. Assisti o filme Jumper e achei muito bom. Também já vi o vídeo desse nosso canal sobre energias. Na verdade, mais de uma vez, porque é extremamente esclarecedor. Muito obrigado, Camila. Então, ó, fica mais uma vez a indicação para vocês aí desse vídeo chamado Energia Vital. Eu não devo ter separado a capa dele aqui para variar, mas acho que não separei. Enfim, procure aí aqui no canal. Não coloque no YouTube Energia Vital, Dimensão Mental, que você acha facinho, tá certo? Isso vai para qualquer um aí. Mas muito obrigado pelo seu feedback, viu, Berenice? Pelo seu esclarecimento aí. Esse tipo de colocação, se te ajudou ou não, de rever várias vezes, é muito importante. Aí me ajuda pra caramba, tá? É realmente muito bom. Obrigado pela devolutiva. Que eu coloco? Kiko de Florianópolis. Like garantido e virando membro em 3, 2, 1. Legal, Kiko. Seja muito bem-vindo aí ao canal. Muito bem-vindo à live. Espero que você aproveite enquanto membra. Ou melhor dizendo, enquanto membro, né? Não tem membra. A Andrea coloca: Prof, já esclareceu bastante, mas gostaria de acrescentar que no sonho, ao retornar para o corpo, fixei o olhar em minhas mãos e notei as unhas pintadas exatamente como no físico e também a roupa, que era da mesma com a qual estava dormindo. A voltinha que dei foi praticamente em torno da cama. Risos. Então, Andrea, mas assim, o fato de você estar com a mesma roupa, com a mesma unha, com o mesmo visual, não tem nada esquisito não, tá? Nas experiências fora do corpo a tendência é essa mesma. Que nem o filme do Ghost, que tem o Sam lá, que fica com aquela camisa vermelha o filme inteiro. Fala, caramba, os caras não trocam de camisa, mas pois é o modo como ele se visualiza. Ah, quer dizer então que se eu for enterrado de regata, eu vou ficar de regata. Não. Fora do corpo a gente molda a nossa aparência como a gente quer. Mas como, viu, André, a tendência nossa não é estar tão lúcido assim, o processo acaba sendo mais inconsciente. A gente acaba se manifestando mesmo que, sabe, no piloto automático. Você deita de pijama, sai de pijama. Peraí, se eu deitar pelado, eu saio pelado? Às vezes sim. Mas para quem é extrafísico, eles estão nem aí. Se você tá pelado, se você tá sem roupa, se você tá magro, se você tá fortinho, tanto faz. Isso aí é irrelevante para eles. Ninguém liga. Entende? Então acontece isso sim. Mas não caia também, né? Tem aquela piada que diz que a pessoa vai se maquiar para dormir, né? A mulher vai ficar, não,
Nossa, se eu vou sair no piloto automático, então com as unhas com um montão, eu não posso então deitar sem fazer a unha. Tem que fazer a unha. Tem que passar maquiagem, uma base, não sei lá o que. Besteira, tá? Fora do corpo é só pensamento e ação. Mas que tá com a mesma unha, com a mesma roupa, é mais indicativo que era de fato aí experiência fora do corpo, tá? Semilúcida. Por quê? No sonho, primeiro, é difícil a pessoa reparar. Sua mão, Veja bem, se você que está me ouvindo aí, quando você está sonhando, você repara a roupa que você tem? A gente nem repara, a gente nem sabe se tem roupa. Você mal percebe se você está com os dois pés ou não. Sonho é tudo aleatório, você está sempre passivo, sempre como espectador, entende? Então visualizou a roupa, visualizou a unha, tudo isso é indicativo de que você de fato está fora do corpo, tá? Parabéns aí mais uma vez. Eloneida coloca: quase todos os relatos de EQM as pessoas sentem amada, uma incondicional, bem recebida. Então, como pode alguém morrer e não seguir esse túnel? Fica perambulando e enchendo o saco em vez de ir para a luz. Eloneida, parece uma questão meio óbvia que você coloca, mas tem um detalhe, tá? Tem alguns detalhes que você também não está visualizando, que é o seguinte: nem toda EQM é positiva, tá? Se estima, é uma estimativa, que talvez entre 10 e 15% das experiências de quase morte sejam negativas. Mas esse número pode ser muito maior, porque a gente não faz ideia. Porque a pessoa já não fala de EQM positivo, com medo de ser julgada, com medo de ser, sabe, rejeitada. Imagina a pessoa que tem uma experiência negativa, que ela vê energias densas, pesadas, ou que ela, por exemplo, encontre pessoas que querem agredir ela, querem perseguir, ou ela vai para um local tipo infernão, sabe, cheio de coisa doente, sabe, tudo parece intoxicado o ar. Então, assim, existem muitas experiências negativas, tá? Se estima, tem essa base por aí, que é a minoria, mas pode ser metade, pode ser até maior. Outro ponto, Elaneida, é o fato da pessoa ter passar por um EQM é um processo também, nós querendo espirrar. É um processo de mérito também. Então, por que mérito? Porque nem todo mundo, minha cara, tem esse tipo de vantagem, de expectativa, de algo nesse sentido. Ao que tudo indica, ela precisa ter certos méritos para passar por EQM. Ah, só lembrando, não é porque a pessoa passou por uma EQM negativo que ela é um ser doente ou negativo, não, tá? Muito pelo contrário, ela pode ser até positiva. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo da EQM negativa. Está por aqui em algum lugar. Aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. EQM negativa. Nesse aqui eu explico bem que não são pessoas negativas ou ruins que passam por elas. São pessoas até bem mais qualificadas que os outros, tá? Mas tem uma série de razões. Agora, para a pessoa, então, voltando no assunto, para ela passar por uma EQM, ela precisa de méritos. Muitas pessoas mafiosas, muitas pessoas criminosas, por exemplo, não têm essa oportunidade. Elas ficam em coma, elas ficam entre a vida e a morte, mas não tem encontros, não tem túnel de luz, não tem nada nesse sentido. E veja bem, por incrível que pareça, Eloneida, a nossa sociedade, caso você não tenha percebido, ela é bem doente, ela é bem problemática. Então a maioria das pessoas não tem tanto mérito assim. Por isso que a maioria após a morte não tem túnel de luz, não tem recepção, não tem nada. Tem absolutamente nada. A pessoa fica ali, largada com as próprias emoções, com os próprios pensamentos, com o próprio mundinho que está dentro dela. Agora, veja bem, se é uma pessoa que em vida ajudou todo mundo, se esforçou, fez o que pôde para se desenvolver, fez o que pôde para esclarecer os demais, enfim, ela ralou. Ela usou o tempo dela de modo consciente, de modo positivo e otimista. Essa pessoa tem moral. Essa pessoa após a morte, ela vai ser às vezes bem recebida, ela vai ser, sabe, enfim, é os méritos de cada um. A chamada meritocracia fora do corpo, essa funciona, viu? Nada ali é por acaso, nada, a pessoa está 10 anos num local sofrendo após a morte. Não, ela tem mérito. Tudo é mérito, tudo é causa e efeito, tudo é plantação e colheita. Fora do corpo do processo kármico, não, a meritocracia, se tem um lugar que funciona, é além da matéria humana, entende?
como muita gente, como a nossa sociedade é doente, né, Loneida? Muita gente também é doente, é patológica, mal intencionada, e ela após a morte só colhe os frutos daquilo que ela plantou em vida ou apenas uma sucessão do padrão que ela já vem habitual dela. Então, uma pessoa que é muito negativa a vida toda, você acha que ela vai morrer e ir para um local positivo? Ela vai se sentir mal. Porque esse lugar aqui, esse lugar todo tudo sereno, tudo tranquilo, eu não quero isso. Eu quero emoção, eu quero adrenalina. Eu quero aquela raiva que eu tinha todo dia. Entende? Não adianta você pegar uma pessoa doente e colocar ela num local sadio. Ela vai ficar incomodada, vai ficar sentindo mal, ela vai querer sair dali correndo. Então nem todo mundo vai para a luz, porque nem todo mundo quer a luz, nem todo mundo gosta da luz. Tem gente que gosta mesmo é da escuridão, da podridão. Isso é uma realidade dura de se entender, mas também é um fato, tá certo? Então, tudo a gente tem que pesar para entender o porquê que as pessoas ficam enchendo o saco, ou mesmo, muitos nem sabem que morreram, nem sabem que descartaram o corpo, ficam ali como zumbis, como robôs ali, vendo apenas aquilo que eles querem mesmo, querem ver e sentindo aquilo que eles querem sentir. Então, uma situação triste, mas que acontece demais, tá certo? Jaqueline Silva, oi, passando só para dizer que gosto muito do seu canal. Obrigado, Jaqueline Silva. Você é muito bem-vinda aqui na live e obrigado pelo elogio. As melhores energias para você também. Meire Brito coloca, obrigado pela resposta, mas ainda penso um pouquinho diferente. Acho que tudo que vivemos... Meire falou do porquê evoluímos, né? Que vivemos são experiências de tempo e espaço no universo e sim somos já perfeitos. Tanto que quando saímos do corpo é só amor. Vou me tornar membro. Tem muitas perguntas ainda. Muito boa noite. Meire, é o seguinte, não é que... Veja bem, todo mundo merece ser amado, todo mundo às vezes tem esse amor. Veja bem, eu quero dizer o seguinte, todo mundo tem a sua importância. Então, muitas vezes a pessoa sai do corpo, ela percebe que ela tem relevância. Mesmo a pessoa mais criminosa, ela tem a sua importância. Ela tem o seu sentido, ela tem pessoas que querem ajudar ela, que querem que ela evolua, que querem que ela melhore. Ninguém está de fato largado. Todo mundo agora, a pessoa precisa querer ajudar, ela precisa querer evoluir. Nenhum amparador, nenhum ser de luz vai querer ajudar aquele que não se ajuda, aquele que não quer ser ajudado. Ela está fechada. Mas se a pessoa se abrir, todo mundo é amado, é acolhido, todo mundo tem a sua importância. Esse é o ponto. Agora, pensa bem o seguinte, será que todo mundo é perfeito? Uma pessoa que é um serial killer, um assassino em série, que tem traços de forte crueldade, ela é perfeita? Um pedófilo, sei lá, vamos colocar coisa braba aqui. Essas pessoas não são perfeitas, elas são imaturas. Entende? Eu tenho maturidades, você tem maturidades. O que é o crescimento e evolução? É aumentar as nossas potencialidades, os nossos traços maduros e diminuir os traços imaturos. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa tem o traço ali Vou pegar um ponto que o Frederick falou, do ódio. Ele estava fora do corpo e não sentia mais o ódio que ele tinha aqui. Mas porque ele estava expandido, estava num ponto diferenciado do que ele estava aqui na vida humana. Mas veja, o traço do ódio está dentro dele. Ele não superou, ele não trabalhou isso. Então, essa é uma pessoa com ódio, uma pessoa perfeita? Longe disso. Uma pessoa com ódio vive jogando rajada de energia negativa nos outros. E a energia do ódio é uma energia bem ruim, sabe? Então veja, quem odeia os outros está o tempo todo jogando energia ruim para os demais. Energia de padrão baixo. Padrão, sabe? Miserável mesmo, horroroso. Agora, quando a pessoa vai evoluindo, ela vai então, vida após vida, melhorando. Ela vai ficando mais pacífica e ao mesmo tempo menos agressiva. Então, os nossos traços, eles são dinâmicos. E vida após vida serve para quê? Para a gente burilar eles. Então, até certo ponto, um ser mais evoluído é um ser que tem mais qualidades e menos defeitos que a média? Sim, com certeza. Mas se ele ainda renasce é porque ele tem coisas para se superar e para se trabalhar. O autodomínio dele não está completo, não está de fato 100%. Mas perfeição, Meire, é difícil a gente ter nesse mundo aqui. Um Fernandinho Beiramar da vida, ele é perfeito? Não, ele é muito imperfeito, ele é muito imaturo ainda. É como uma criança. Uma criança, ela tem culpa de estar na creche no primeiro ano, no ensino fundamental? Não. É o nível de desenvolvimento dela, ela é uma criança. Agora, entre uma criança
e um PhD, alguém que tem um pós-doutorado lá, não tem nem curso superior, ele está no, sabe, pós-doutorado, alguém que tem, sabe, quase um pesquisador livre. A diferença entre eles, um está no início da caminhada, o outro já está avançado, está lá em cima. Então toda pessoa imatura é uma criança do ponto de vista da evolução. Só que vida após vida, sofrimento após sofrimento, conquista após conquista, sucesso, enfim, é sempre um trabalho árduo que depois de decalhões de anos a pessoa consegue então ter muitas qualidades, quase nenhum defeito, até um ponto que ela não renasce mais. Entende? Então, porque se a gente assumir mesmo que todo mundo, que se eu sou perfeito e você é perfeita, a gente não precisa ter autoconhecimento, a gente precisa mudar. Por que eu vou mudar se eu sou perfeito? A perfeição, dá para mudar o que é perfeito? Não dá. A perfeição é imutável. Se dá para mudar alguma coisa, não é perfeito, certo? Se é perfeito, não tem o que melhorar, não tem o que mudar. Agora, eu aposto que a gente passar o pente fino na minha vida e na tua vida, vai ter um monte de coisa que fala, opa, isso aqui não tá bom. Isso aqui precisa de melhorar. Entende? Então, por isso que eu jamais vou assumir que eu sou perfeito, porque senão, para que eu vou me autoconhecer? Para que eu vou me entender? Para que eu vou me desenvolver? Eu já sou perfeito, eu posso. Essa vida aqui eu posso levar ela a passeio, posso simplesmente tirar sombra e água fresca, ficar de pernas pro ar, porque para que eu vou fazer algo positivo? Para que eu vou ajudar os outros? Eu sou perfeito, eu não tenho nada que evoluir. Então, muito cuidado com esses termos, tá? É importante não cair neles, porque senão a gente entra num processo de autocorrupção, quer dizer, um auto-engano brabo que a pessoa sai do lugar e você olha a vida da pessoa, peraí, você passou 50 anos, 60 anos, é exatamente a mesma pessoa, você não mudou uma vírgula. Ah, mas eu sou perfeito. Não, não é. Entende? A gente tem muita coisa para melhorar ainda. Seja ser menos egoísta, menos medo da morte, entende? E isso depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm que ser menos invejosas, menos agressivas. Tem pessoa que tem muito ódio dentro de si, tem muita mágoa, tem que tirar a mágoa. Cada um no seu nível, mas todo mundo tem coisas para melhorar. Se não tivesse, não estaríamos aqui com um corpo humano. Nessa dimensão, nesse país e nessa questão, nesse contexto tudo que a gente vive, tá certo? Mas minha cara, não precisa acreditar em mim, tá? Meire, fica bem à vontade. Um princípio do canal, da própria ciência da consciência, tá até na descrição aqui do vídeo, é o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo o que for dito aqui. Então, meu cara, eu não sou o dono da verdade, não sou guru de ninguém, longe disso, tá? Então, se você, tudo que eu falei, se não servir para você, esqueça, continua com a sua convicção e tá tudo certo. Agora, se fizer algum sentido, vá investigar, vá checar, para que a gente não caia nessa ideia equivocada de ficar paralisado achando que não tem mais nada para fazer, tá certo? Então, admiração, discordância. Se você não concorda comigo, mas tá tudo bem, tô bem contigo, tá tudo certo. Se você concorda, legal também. Se eu discordar de você, então, admiração, discordância. Eu posso discordar de alguém e ainda assim poder admirá-la, poder ter pensamentos e emoções positivas sobre ela. Porque infelizmente, né, Meire, hoje em dia essa polarização é uma droga, né? Então, se você não concorda com a pessoa, já vira seu inimigo, você já quer deletar da sua vida para aquela pessoa. Então é 8 ou 80, né? O que falta para as pessoas hoje é admiração, discordância. Saber discordar e tá tudo bem. Continuamos de boa, tá tudo certo, não tenho raiva, ninguém tem raiva, tá beleza, discordou. Agora, hoje em dia, se você pensar diferente, pronto, já vira inimigo, né? Uma coisa assim, terrível, terrível. O mundo precisa de mais admiração, discordância, né? Elaneida coloca, quer dizer que a gente por aqui pela Terra não tem nada para ajudar eles a procurar a luz, não? Temos sim, Elaneida, mas isso é uma decisão íntima. Se a pessoa fizer aquilo que eu quiser que ela faça, não é evolução dela, eu que estou comandando, estou manipulando e controlando. Seja bem intencionado ou mal intencionado, entende? Então, olha esse canal aqui. O que eu quero? Quero trazer informação, quero dialogar, quero refletir, quero de alguma forma ajudar as pessoas. Se isso vai causar algo positivo ou não para a pessoa, eu não sei. Aí já é problema da pessoa. Tem gente que pode ouvir e falar, isso aqui não existe, não quero saber disso. Não, isso aqui é besteira. Tá? Então, cada um vai ter a responsabilidade da sua evolução. Não cabe a nós falarmos, ó, vai para a luz, agora, sabe? Esse tipo de postura de pai, o certo autoritarismo bem intencionado, se é que existe isso, né?
não funciona. Então, vamos ajudar a Iloneida, todo mundo que a gente puder, esclarecer, conversar e tal, mas ainda assim, a responsabilidade final é do próprio indivíduo. Se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Se ela não quiser ser ajudada, ela não vai ser ajudada. Se ela não quiser sair do lugar, se ela não quiser se mover, ela não vai se mover. Então, a gente faz a nossa parte. Os outros, aí, é ver o que acontece, cada um, né, que se responsabilize pelos seus atos, tá bem? O Vit falou, Alexandre, quando voltará a ministrar curso de projeciologia? Vit, eu comecei a dar cursos de experiência fora do corpo em 2003, né? Realmente não sei quando eu vou dar de novo. Boa pergunta, Eu era da instituição, né, que estudava sobre esse tema, então desde que eu saí dela nunca mais dei curso sobre experiência fora do corpo. Mas, enfim, não sei te dizer. Quem sabe no futuro, mas a princípio sem previsão de voltar a dar curso sobre projeciologia. Quem quiser em alguma... só para dos membros mesmo que eu explico-lhe as técnicas. Então, eu posso aprofundar mais as técnicas, porque assim, às vezes nos cursos a gente mesmo fala muito rápido. Não, tem essa técnica tal, você fala assim, às vezes 5 minutos você explica a técnica bem rapidinho assim, mais ou menos, né? Porque é o tempo. Mas pelo menos para os membros eu posso explicar mais detalhado e mais a fundo. Então é uma forma também de poder dar um pouco sobre projeciologia, sobre experiência fora do corpo. Então, de certa forma já é um tipo de aula sobre saída do corpo, né? Mas enfim, para quem quer de fato, ou para aqueles, nem todo membro quer sair do corpo, né? Alguns são mais pelos vídeos, outros é para fazer uma doação pequena de dinheiro para poder ajudar, já que o dinheiro aqui não vai ficar para mim, é para ser doado para as causas GQM, causas assistenciais, então, enfim. Tem gente que é membro que não assiste nos vídeos, né? Não assiste vídeo, não participa de live, é só você ver que é para a pessoa que quer contribuir mesmo. Então, isso também é muito válido, eu agradeço demais, né? Então, de qualquer forma, é isso. Projeção já tô dando ali e quem sabe, tá certo? Por que eu saí do IPC? Porque eu mudei para Foz e porque tem várias razões, não tem... Enfim, é uma história longa, mas deixa para lá, tá certo? Existem muitas instituições da consciência, o IPC é uma delas, tá? E é isso. Hoje eu estou voluntariando numa instituição chamada ACIP, que é uma instituição voltada para o estudo do parapsiquismo interassistencial, ou seja, a sensitividade, os fenômenos transcendentes, com o intuito de se ajudar e principalmente ajudar as outras pessoas. Por isso que é a interassistência. Você cresce, mas também, sobretudo, ajuda as demais pessoas. Então, hoje eu sou voluntário de uma outra instituição chamada ACIP. Tá bem? Então, com a pergunta do Vit aqui, encerramos aqui, estamos com quase 2 horas. Até minha voz já começou a falhar. Então, gente, eu agradeço a presença de todos. Foi muito legal aqui o relato de hoje, eu achei bem interessante. Muito obrigado pelas perguntas excelentes, como sempre. Então, eu agradeço a todas as perguntas, a participação de vocês. Sempre contribui bastante, sempre é um prazer, uma satisfação para mim. Sempre torço para chegar terça-feira para poder estar aqui às 9 horas conversando com vocês, falando, respondendo perguntas. Para mim é uma grata satisfação fazer esse trabalho de divulgação e agradeço muito aos amparadores por terem me escolhido para poder começar o canal, para tratar desse tema e para, enfim, fazer toda a tarefa aí que eu tenho desempenhado desde então, tá certo? Então espero que vocês possam ter gostado. Se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas, se for possível, com grupos. Eu agradeço todo esse papel aí que vocês nos ajudam de poder divulgar a experiência de quase morte, poder divulgar esses assuntos que são, na minha opinião, na minha modesta opinião, fundamentais para a nossa evolução, fundamentais porque tratam aí entre a vida e a morte, já tratam de outras dimensões que têm tudo a ver com a nossa vida, com a nossa jornada e com a nossa existência evolutiva. Então, gente, esse foi a nossa live de hoje. Esse foi aqui, né, o nosso Voltei para Contar de número 91, se não me engano, não é isso? Então, muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço e as melhores energias para você. Até a próxima.